Sabe uma daquelas perguntas que todo mundo já se fez, mas que é super difícil de responder? De onde vem o poder político? Não o poder de um presidente ou de um rei, mas a própria ideia de Estado. De onde isso surgiu? Pois é, hoje a gente vai mergulhar de cabeça nessa questão. Então vamos lá. A grande pergunta que vai guiar nossa conversa é essa: qual é a verdadeira origem do Estado? Parece um mistério, né? E para tentar desvendar isso, a gente vai usar a lógica de dois pensadores que à primeira vista não têm nada a ver um com o outro. A historinha que a gente costuma ouvir na escola é até bonita, né? É a ideia do contrato social. Pessoas livres, lá no passado, teriam se juntado e pensado: ei, vamos criar um governo para proteger todo mundo e garantir a ordem. Uma visão bem otimista de que tudo nasceu de um grande acordo. Mas e se essa história não for bem assim? O que as fontes que analisamos sugerem é que a realidade foi bem menos nobre. A verdade por trás do nascimento do Estado parece não ter muito a ver com consenso, mas com algo bem mais primitivo, algo mais sombrio e, o que é mais curioso, muito mais racional. Bom, nesta primeira parte da nossa análise, a gente vai justamente desmontar essa ideia um pouco idealista. Vamos ver como essa noção de um contrato voluntário não bate muito com a realidade histórica, que foi, para dizer o mínimo, bem brutal. A violência não foi um acidente de percurso, ela foi a ferramenta principal. E é aqui que entra nossa primeira grande virada, com uma teoria bem materialista do economista Mancur Olson. Para ele, a origem do Estado não tem nada de contrato social. Na verdade, tem a ver com a organização do crime. Parece loucura, né? Mas vamos ver como essa lógica funciona. O ponto central do Olson é genial. Ele diz que num cenário de anarquia, o que a gente tem são bandidos errantes. Pensa neles como ladrões que chegam, saqueiam tudo que podem, destroem a vila e vão embora. Já o Estado, bom, o Estado surge quando um desses bandidos se torna o mais forte de todos, expulsa os outros e decide ficar. Ele se torna um bandido estacionário. E olha, essa analogia é perfeita para entender a ideia. O bandido que fica não vira bonzinho do nada. Ele protege a população de outros ladrões, não por bondade, mas para garantir que ele e só ele possa continuar extraindo recursos daquela gente por muito tempo. A pilhagem vira imposto. É uma questão de negócio. Então, quando o Estado começa a oferecer segurança, leis, ordem, não é por benevolência. É tudo parte de uma lógica fria e calculista. O bandido estacionário logo percebe que é melhor governar uma sociedade próspera do que uma miserável, porque, claro, tem mais o que roubar. Então, ele cria as condições para a riqueza crescer só para poder maximizar o seu próprio lucro no longo prazo. Então, a conclusão aqui é bem forte. Pelo modelo do Olson, a população não consentiu com nada, ela foi capturada. A escolha de ficar com o bandido estacionário não foi livre, foi a escolha pelo mal menor. Afinal, ser roubado por um só ladrão de forma previsível é melhor do que ser roubado por vários de forma caótica. Certo. Até aqui, a gente entendeu o corpo do Estado, a sua força bruta. Mas e a alma? Como esse poder todo se justifica? Agora a gente vai para a segunda parte da nossa análise e vamos pegar a ajuda do filósofo Eric Voegelin para entender a dimensão, digamos, espiritual da coisa. A ferramenta que o Voegelin nos dá é esse conceito aqui, gnosticismo político. Calma, o nome é complicado, mas a ideia é simples. Pensa nisso como uma ambição muito moderna. A crença de que o mundo como ele é está fundamentalmente errado, mas que um grupo especial que tem um conhecimento secreto pode consertar tudo e criar uma sociedade perfeita aqui mesmo, na Terra. Voegelin tinha uma frase famosa para descrever essa ambição: imanentizar o eschaton. É um jeito chique de dizer que é a tentativa de forçar o fim dos tempos, a utopia, o paraíso, para dentro da nossa realidade, aqui e agora, através da política. E é isso. Traduzindo, é essa a ideia central de muitas das grandes ideologias modernas, né? A promessa de uma utopia. A noção de que é não só possível, mas necessário usar todo o poder do Estado para forçar a criação de uma sociedade perfeita. E aí, para conseguir realizar esse projeto de salvação, o que acontece? O Estado moderno acaba inevitavelmente assumindo o papel que era das religiões. Ele passa a oferecer uma visão de mundo completa, a definir o que é certo e errado, a prometer um tipo de salvação aqui na Terra e, claro, a tratar quem discorda como um herege. Ok, agora vem a parte mais interessante. A gente vai juntar tudo.
Como é que a lógica do bandido, do Olsen, dá o poder necessário para a visão do deus gnóstico do Vogelin se tornar realidade? Vamos conectar essas duas ideias com um exemplo histórico que é de arrepiar. Aqui está o coração da nossa análise. De um lado, Vogelin explica o que o Estado se torna, um projeto de salvação, uma espécie de Deus na Terra. Do outro, Olson explica como ele consegue o poder para isso, através do monopólio da violência. O bandido precisa de uma boa desculpa e o Deus precisa de força bruta. Um completa o outro. Vamos dar uma olhada na Inquisição e na caça às bruxas. À primeira vista, parece só um episódio de fanatismo e loucura medieval, certo? Mas as fontes que estamos analisando argumentam que, na verdade, tudo isso foi parte de uma estratégia calculada e muito racional para construir o Estado moderno. Se a gente aplicar a lógica fria do Olson, a gente enxerga objetivos bem concretos por trás do terror religioso. A monarquia que estava nascendo, o nosso bandido estacionário, usou a desculpa da religião para eliminar concorrentes, como os nobres e a igreja, e também para criar uma população unificada mais fácil de controlar e, claro, de cobrar impostos. E aqui está a fusão perfeita entre as duas teorias. No momento em que o Estado assume para si o poder de punir a heresia, o bandido vira Deus. A verdade deixa de ser uma questão de fé e passa a ser definida pelo que é bom para a segurança e para a estabilidade do próprio Estado. Ele se torna o juízo final do que é real. No fim das contas, essa roupagem espiritual que o Estado assume não é só ideologia. É a ferramenta mais poderosa que ele tem para garantir o seu poder material. O bandido se veste de Deus porque ser Deus é o jeito mais eficiente e lucrativo de continuar sendo um bandido. Certo. Mas e hoje em dia? Como é que esse DNA de Deus bandido aparece no mundo atual? Como ele influencia o poder que nos governa? Vamos para a nossa conclusão. As promessas cada vez maiores do Estado hoje em dia podem ser vistas como ecos dessa mesma lógica. A promessa de segurança total, a garantia de prosperidade, a busca por uma justiça social perfeita, tudo isso pode ser interpretado como projetos de salvação na Terra que exigem um poder cada vez mais centralizado e abrangente. E assim, a gente chega a uma definição do Estado que é um pouco desconfortável, mas muito poderosa. O Estado moderno carrega essa dupla natureza no seu DNA. Ele nasceu como um predador racional, mas aprendeu a falar a língua de uma igreja para justificar e aprofundar o seu controle. E para terminar, fica essa pergunta provocadora, que vem das fontes que nos guiaram até aqui. As fogueiras da Inquisição se apagaram, felizmente, mas a lógica por trás delas, a ideia de juntar poder absoluto com uma promessa de paraíso na Terra, será que ela ainda está por aí? Fica a reflexão. Muito obrigado pela companhia.